CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Na dica do dia, gente, sabe aqueles apps que a gente volta e meia recebe uma propagandazinha que promete fazer uma faxina na nossa memória? Será que eles de fato funcionam? Conta aí, Gilberto. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernando? É comum você abrir lá a sua loja de aplicativos do seu celular e encontra lá aquela lista de aplicativos que prometem, pelo menos, limpar a memória do celular, né? E também acelerar o celular em relação a isso. E aí a pergunta que fica é, apesar dessa popularidade dessas ferramentas, será que elas são realmente viáveis, se fazem aquilo, entregam aquilo que elas prometem nesse caso, né? Ou seja, então, realmente a gente sabe que liberar espaço dos celulares, que acumulam lá vídeos, fotos, aplicativos, mensagens, né? É uma questão importante nesse caso. Mas aí, será que eles realmente valem a pena? Vale a pena, né, esses aplicativos? E aí, a resposta é não mais. Na verdade, esses aplicativos faziam sentido em versões antigas de Android e iOS, quando os próprios sistemas não tinham ferramentas próprias para lidar com essa questão de gerenciamento de memória, de arquivos, né, e tudo mais. Com o passar dos anos, as plataformas, né, tanto Android como iOS, desenvolveram várias soluções integradas no sistema operacional, exatamente para remover arquivos grandes, remover fotos duplicadas, documentos salvos em backup, né, e aplicativos que são pouco usados. Inclusive, é normal que esses sistemas novos te informem, por exemplo, olha, esses aplicativos aqui tem 2 meses que você não usa, né, tem 3 meses que você não usa, você não quer apagar esse aplicativo, eles já sugerem para você isso. Então, ou seja, essa é uma questão. Então, por isso, dessa forma, né, que os sistemas já ajudam a otimizar o aparelho sem necessidade de baixar mais aplicativos para isso, né? Então essa é uma questão importante. Outras soluções também que prometem é otimizar o uso da bateria, né? Ou seja, vou aumentar a duração da bateria. Elas também já não são mais necessárias porque os próprios sistemas operacionais também têm várias ferramentas que indicam para você qual é o aplicativo que está consumindo mais bateria. Você tem um modo de economia de bateria que os sistemas também têm. Ele consegue controlar o uso da bateria por vários aplicativos, então, ou seja, também não são aplicativos mais necessários para isso. Mas tem uma questão que me parece até mais grave do que você usar um aplicativo que não serve para muita coisa, porque o sistema operacional já faz isso, que é a questão da segurança, né? Porque muitos aplicativos que falam, né, que fazem a otimização do celular e pedem, ao você instalar, pedem acesso a vários arquivos do seu computador, do seu celular, pedem acesso lá a parte de fotos, vídeos, arquivos, contatos, né, até a internet. E aí, muitos desses aplicativos, na verdade, são disfarçados, são vírus disfarçados que prometem essas questões que não adiantam de nada e, na verdade, vão querer espionar a situação. Então, o mais grave até do que você instalar um aplicativo que é inútil é você instalar um aplicativo que vai bisbilhotar e roubar suas informações. Então, essa é uma questão importante. Então, a era dos limpadores, né, que a gente conhece aqui, ficou definitivamente para trás, né, nesse caso. Então, quando o seu celular tiver com pouco espaço livre, a alternativa é você entrar nas configurações do sistema, tem lá a parte de aba de armazenamento, dos sistemas tem também a parte lá de aplicativos que estão instalados, você pode limpar o cache, a gente até falou sobre isso já em algum CBN Tecnologia anterior, né, para isso. Você pode, inclusive, ter acesso a essa questão, por exemplo, de estatísticas de uso da bateria, para saber qual aplicativo está consumindo mais bateria do seu celular. Então, hoje, né, os sistemas operacionais, tanto Android como iOS, estão bastante completos para ajudar você a administrar, né, os recursos do seu celular. E geralmente tem uma abazinha lá que ele ranqueia, inclusive, quem está mais consumindo sua memória. Exatamente. Ele tem lá uma aba que diz qual é o aplicativo que está consumindo mais internet, qual aplicativo está consumindo memória e qual aplicativo está consumindo mais bateria. Olha só, você olhando essas 3 informações, que é o Android e o iOS, todos eles têm isso, você já tem uma boa ideia de quem é o grande vilão, né, do seu celular aí, né? Tanto de memória, internet ou bateria. E ali você mesmo faz a limpa, né? Exatamente. Aí se um aplicativo que você acha que não está consumindo muito de memória,
Você pode limpar a cache do aplicativo, por exemplo. Você pode um aplicativo que você não está utilizando frequentemente, mas que está consumindo muita memória, você pode ir lá e apagar o aplicativo, né? E instala depois, quando você precisar novamente desse aplicativo. Então, hoje os sistemas operacionais desses smartphones já têm tudo que você precisa para gerenciar bem o seu aparelho. Muito bom. E tem um até que parece uma vassourinha, você já viu esse? Esse chama CCleaner, que é um aplicativo bem antigo, né? Desses casos, chama CCleaner, que ele, inclusive, durante a vida dele, teve um problema que ele foi invadido por um grupo de hackers e colocaram dentro do CCleaner original um malware. Então, os usuários instalavam o CCleaner, mas na verdade estava instalando um malware também no seu celular. Hoje em dia a gente já vê que não é mais necessário esse tipo de aplicativo. Que coisa, hein? Você está achando que você está resolvendo um problema e está criando outro, né? Exatamente, exatamente. Ó, quem tiver dúvidas aí já pode ir mandando para o Gilberto, mas o que a gente já aprendeu é que a limpeza tem que ser feita manualmente pela gente. Exatamente, usando as ferramentas do próprio sistema operacional, iOS, Android, que já tem todos os recursos necessários para a gente fazer aquela limpeza, né? Aquela organizada, né? Geral dos nossos celulares. Vamos para os destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda, vamos começar, né? No dia 6 dessa semana, segunda-feira dessa semana, né? O Instagram fez aniversário, 15 anos de Instagram. Imagina, hein? 15 anos, quem imagina? 15 anos já, gente. 15 anos, muita coisa, né? Muita coisa. E aí eu separei aqui 8 coisas que talvez a gente não lembre mais, né? Que era do Instagram. Então, quais são os 8 fatos interessantes? Primeiro, que um dos criadores do Instagram é um brasileiro, né? Para isso, né? A primeira versão do Instagram foi lançada só para iPhone, depois que veio para Android, né? Inicialmente ele era focado só em fotos, né? Não tinha essa questão como ela hoje de mensagens entre pessoas, né? Então não tinha isso. Os filtros originais lá daquela época ainda podem ser utilizados nesse caso, né? E aí, ao longo da vida do Instagram, ele foi comprado pela Meta por $1 bilhão, né? Hoje ele vale muito mais do que isso, né? O Instagram vale muito, muito mais do que $1 bilhão para isso, né? No começo também do Instagram, o feed, né? Ou seja, aquela sua linha de tempo lá, era apenas cronológica. Ele não fazia nenhum tipo de seleção, não tinha um algoritmo de seleção do que aparecia para você, né? Para isso. Né? Os Stories e Reels, eles foram inspirados em outras plataformas, né? E uma curiosidade, né? Por muito tempo, a foto mais curtida da história do Instagram foi a imagem de um ovo. Exatamente, né? De o quê? O perfil de um ovo. Um ovo, né? Era a foto de um ovo, né? Oh. Ela foi a foto, por muito tempo, foi a mais curtida do Instagram. Ela só foi depois suplantada, né? Por uma foto do Messi comemorando a Copa do Mundo de 22, mas até essa data de 22, a foto mais curtida do Instagram era a de um ovo, simplesmente um ovo lá, comum. Então são uns fatos aí dos 15 anos, né, do Instagram. Outra notícia legal que eu achei essa semana é que o Google, né, ele colocou uma função nos celulares, né, que usam Android, que usam aqueles acelerômetros que verifica que seu telefone está em pé ou está deitado, né? Se ele usa esses acelerômetros para detectar sinais de terremotos. E aí, quando detecta isso, né? Então tem bilhões de celulares com esse recurso instalado dentro do Android. Quando ele detecta essas vibrações de terremotos, ele avisa isso a uma central, né, para isso. Então ele vai pegar bilhões de celulares em regiões, né? Então tem vários celulares daquela região, começa a detectar algum tipo de vibração estranha, né, para isso, não é um celular só, são vários celulares ao mesmo tempo, ele alerta isso, ou seja, tem um sistema de alerta de terremoto para aquela região, usando um sistema chamado Android Earthquake Alerts, né, que é um sistema que faz esse tipo de detecção para isso, né? Então é bem interessante essa função. E uma curiosidade interessante, a gente sabe, né, que em geral os domínios da internet, ele tem aquelas 2 últimas letras que diz qual é o país, né? Então no caso dos sites brasileiros é .br. Pois uma pequena ilha no Caribe está fazendo fortuna com a internet. Sabe por quê? Porque a ilha chamada Anquila, né, é uma ilha que fica a 91 quilômetros da leste do Caribe, né, para isso. É um território, né, uma ilha pertencente ao Reino Unido, né? E a curiosidade é que
A Anquila, as últimas duas letras dos domínios registrados nessa ilha é .ia, né? E aí, muitas empresas de IA têm comprado domínios, né, nessa ilha para poder fazer o seu acesso à internet. Então, várias empresas têm comprado. E olha só, tem domínios, né, da Anquila que foram vendidos a $95 mil, ou R$510 mil, né, nesse caso, né? Então, ou seja, a ilha está exportando, na verdade, domínios, né, de AI, né, ou seja, .ai, né, para isso. Então, bem curioso aí que um produto de exportação dessa ilha é domínios na internet. Muito bom. Obrigada, Gilberto. Até a semana que vem. Fernanda. Um excelente final de semana para você, para todos os nossos ouvintes, e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta-feira.